Você já ouviu falar em atenção à vida à beira da morte? Não podemos pensar que não há mais nada a fazer quando há ainda muito a ser feito. Estou falando de cuidados paliativos. A Organização Mundial da Saúde define cuidados paliativos como uma abordagem ou tratamento que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida. No Brasil, a questão ainda é tratada com enorme desconhecimento e muito preconceito. Não podemos confundir atendimento paliativo com eutanásia. Estamos falando de aliviar a dor. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que cria a Rede de Cuidados Paliativos na Saúde Pública do Estado de São Paulo. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a autora do projeto, deputada Sara Munhoz, do PCdoB, Dr. Douglas Henrique Crispim, geriatra, assistente do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da USP e coordenador do Programa de Integralidade Domiciliar em Barueri, e a doutora Daniela Bernardes, psicóloga hospitalar, neuropsicóloga, preceptora da residência multiprofissional em cuidados paliativos e coordenadora da disciplina de comunicação em cuidados paliativos no Hospital das Clínicas da USP. E eu começo com a deputada Sara Munhoz, do PCdoB, exatamente para saber como é que surgiu a ideia do projeto e por que ainda um assunto tão desconhecido da maioria. Porque nós fomos criados para cuidar de vida. Os profissionais em saúde, eles são preparados só para a vida. Ainda que esse custo seja alto e ainda que esse estar respirando, mas já não mais vivendo, custe muito para a família. Então, hoje, nós estamos trazendo à tona e à baila a questão de falecer, ter a finitude do ser com dignidade, com tranquilidade, com encerramento de um ciclo e que o Estado também é responsável pela vida, mas também é responsável por deixar-se ir dignamente, com tranquilidade, sem dor, com afeto, com carinho, em casa, e poder simplesmente se desligar da vida, deixar um corpo e, muito provavelmente, estar em algum lugar bem. Mas bem significa não ter dor. Bem significa ter morte digna. Agora, deputada, por que tanta resistência a essa questão? Simples. Nós fomos feitos para viver. Tudo que se trata socialmente, no que fala da morte, é sempre associado como uma coisa ruim, como uma coisa que não deu certo, como algo que o indivíduo entrou na falência. Por exemplo, do profissional de saúde, quando você tem um óbito dentro do hospital, para falar com a família é muito complicado. Por quê? Porque ele enxerga em você aquela pessoa que deveria ter mantido a vida. Quando a nós cabe também entender até onde vai a nossa competência em viver. Antes, nós achávamos que respirar e manter respirando era algo que já estava certo, mas hoje não. Para nós, hoje, viver é poder ser, é poder estar, é poder pertencer, é poder estar neste mundo em sua plenitude. E a morte, para nós, não é mais uma falência de vida, mas simplesmente o término de um ciclo. Então, hoje, nós trazemos aqui, para dentro da Assembleia Legislativa, um projeto de lei. Esse projeto de lei é o 599 de 2014, que foi feito a quatro mãos, junto com o Dr. Douglas Crispim, porque nós queremos, sim, trazer para toda a população a questão: vamos morrer com dignidade. Essa dignidade não é por conta de morte, mas sim acabou um ciclo de vida. Doutor Douglas, como é que surgiu a ideia? De onde veio, né, esse tipo de abordagem? Os cuidados paliativos, né, eles surgem de uma demanda que já é muito antiga, né, do ser humano, né? Nós somos criados e a medicina é muito tratada como salvar, como uma guerra da vida contra a morte, né? E entendendo que a medicina ainda não é uma questão de meios, apesar de que, na sua essência, a medicina e todas as profissões de saúde deveria ter uma atenção à saúde, ao cuidar do paciente. E com o envelhecimento populacional,
que está muito evidente já há alguns anos, torna-se mais comum a presença de doenças que não vão ter a cura. Sim. E as pessoas cada dia mais convivem com as suas doenças e com a modernidade dos tratamentos, a gente consegue manter pessoas vivas por muito tempo e as pessoas convivem com essas doenças. Essas pessoas, então, têm uma chance maior de falecer, vir a falecer dessas doenças crônicas, degenerativas, de neoplasias, doenças que trazem consigo um grande sofrimento. E, além de salvar e manter os sinais vitais como uma vida do indivíduo, os cuidados paliativos surgem na intenção de valorizar a vida do indivíduo como um todo e trazer para ele a qualidade de vida durante toda a sua existência como ser. Então, existe uma carência muito grande em cuidar tanto da parte sintomática, de sintomas como dor, dor forte que traz em muitas doenças trazem consigo, o cuidar dessa família, o cuidar desse paciente nas horas próximas ao momento do falecimento e também após o falecimento, cuidar dessa família durante o luto. Agora, doutor Douglas, como é que é feita essa abordagem? Ou seja, como se chega na família e oferece esse tipo de tratamento? Existe um prazo? Ou seja, é claro que a morte é imprevisível, você não tem condições de dizer, olha, ele vai morrer esse dia, nesse horário, é óbvio. Mas existe um prazo para iniciar esse tipo de tratamento e como é que se chega na família? Porque, na verdade, você está reforçando que aquele indivíduo vai morrer, né? Na verdade, o lidar com a morte. Como é que fica isso? Hoje, praticar cuidados paliativos, né? Antigamente, no início dessa especialidade, os pacientes eram vistos como, em um determinado momento, havia uma linha divisória de um momento em que a pessoa estava recebendo todo o tratamento invasivo e, de repente, a pessoa ultrapassava esse limite e passava, então, a receber os cuidados paliativos. E isso era visto, muitas vezes, como já a medicina não tem mais o que oferecer, os cuidados paliativos, então, eram oferecidos. Hoje em dia, não. A visão moderna dos cuidados paliativos é que ele está integrado aos serviços de saúde como um todo e a gente entende e cobra isso, que seja desde a atenção básica, desde os diagnósticos das doenças. No início das doenças, as pessoas vão precisar menos do cuidado paliativo e mais do cuidado modificador de doença, que é o cuidado do especialista. Com o tempo, as pessoas começam a ter uma carência maior de cuidados com seus sintomas, de abordagem de sua família, de preparação para uma mudança, para um novo estilo de vida que pode se dar a momentos que vão se aproximar do falecimento da pessoa. Então, nós pregamos que o cuidado paliativo deve aparecer desde o início do acompanhamento das patologias. Quer dizer, desde o diagnóstico até o momento da morte. Exatamente. Ou após o óbito também, já que há um acompanhamento das famílias. E no início do acompanhamento, isso nada mais é do que uma boa prática clínica que pode ser oferecida até pelo próprio especialista na doença. Nas fases mais avançadas de doença, o cuidado paliativo começa a predominar e a necessidade do paciente muito maior de cuidados sintomáticos e psicológicos com a sua família e a preparação para essa fase final torna muito maior. Até que chega um momento que o especialista já não tem o que oferecer do ponto de vista modificador de doença. Sim. Nesse momento... Do ponto de vista técnico. Exatamente. E nesse momento, o paliativista e sua equipe, ele tem um papel, então, predominante até acompanhar as últimas horas, o último momento do paciente. Por isso a necessidade de uma equipe multiprofissional, né, doutora Daniela? Eu queria que a senhora abordasse essa questão. Como é que funciona essa equipe? Como é que vocês trabalham em conjunto nesse momento? Bom, basicamente, a gente discute os casos sempre em conjunto, né? Então, todos sabem basicamente tudo que vem a ser do diagnóstico, todos conhecem a família do paciente, todos conhecem basicamente o que é que o paciente precisa naquele momento. E aí a gente geralmente faz uma reunião para fazer essa discussão, né? Cada um levanta os pontos principais da sua área de atuação, né? E a gente tenta interagir de um modo em que todos possam atuar na sua área, né, sem entrar na área, né, dos colegas,
mas prezando sempre pela particularidade de cada paciente, né? A particularidade é no sentido de que cada indivíduo vai precisar mais de um profissional ou mais de outro, né? Pode ser que um paciente precise mais de mim, né, claro, da psicologia, ou um paciente precise mais da assistente social, por exemplo, dependendo do que cada um tem de necessidade naquele momento. O paciente tem a consciência de que ele vai morrer? Ou Tem. isso é deixado em segundo plano ao paciente, não ao familiar, por exemplo? Não, a gente parte do princípio de que todos os pacientes precisam saber do diagnóstico, do prognóstico e do que vai acontecer com ele. Entendi. Por quê? Porque a gente só consegue abordar as questões de morte quando ele sabe o que está acontecendo com ele. A gente parte do princípio que se eu não sei qual é o problema, como é que eu vou lidar com ele? Agora, quais são os primeiros questionamentos desse paciente? Quando ele tem essa informação de que realmente ele vai morrer e que ele vai receber um tratamento para aliviar essa dor. O que ele pergunta de imediato a essa equipe? Bom, depende do que o paciente tem a priori. Se ele tem noção do que é cuidados paliativos anteriormente, né, alguns sabem porque pesquisam na internet, enfim, fica mais fácil o acesso, né, a dizer o que a gente veio fazer. Em alguns casos, a gente não é bem visto, e aí tem pacientes que dizem que não querem o nosso atendimento, e são poucos casos. Na maioria deles, a gente consegue explicar o porquê da nossa vinda, qual é o objetivo do tratamento e qual é a importância de eles aceitarem a nossa ajuda. Quer dizer, até pelo próprio desconhecimento, né? Isso, porque a grande maioria não sabe direito o que é que a gente faz. E o nome, cuidados paliativos, também não ajuda muito. Né? Porque dá a entender que você vai paliar, mas é uma coisa mais ou menos assim. Então a gente sempre precisa explicar muito bem qual é a nossa função ali naquele momento. E o familiar? O familiar também tem ciência de tudo, né? Primeiro a gente aborda o paciente e aí logo em seguida a gente faz uma reunião familiar obrigatória para conhecer essa família, saber um pouco mais da história de vida de cada um e saber em que é que a gente pode ajudar. A deputada Sara Munhoz teve uma oportunidade muito interessante de viajar por vários países e conhecer, claro, o sistema de saúde de cada um deles. Existe um país modelo nessa questão de cuidados paliativos? A senhora teve condições de acompanhar algum processo dentro dessa realidade de cuidados paliativos em outras localidades? Então, isso tem uma questão também cultural, de como as pessoas já estão preparadas para encarar a morte. Lugares onde as pessoas encaram a morte. Você vai, por exemplo, para alguns países da América do Sul, ali para os Andes, para aqueles lugares, você pega o seu idoso com a maior tranquilidade, leva para as pedreiras e deixa ele lá para morrer. Isso não é cuidado paliativo, é simplesmente pegar o paciente e abandoná-lo lá. Porém, em países como a Inglaterra, você tem as pessoas que já concordam em falar desde muito cedo sobre o que é morte. Então, lá eles nem tratam de morte, eles tratam da finitude do ser. Teve um fim. E dentro dessa finitude do ser, existem casas muito especializadas, tem inclusive um setor chamado hospice. E o hospice não tem a tradução, mas seria a nossa casa de repouso, onde o paciente vai, fica e tem lá todo o seu atendimento até que a morte o encontre. Porém, aqui no Brasil, nós, além do problema cultural, nós temos este problema da questão de não aceitar. Mas, por exemplo, se você for para a Alemanha, você já encontra um outro extremo. O alemão morreu. Ok. Se você for falar com o japonês, morreu. Ele vai estar num outro plano, com uma outra vida, e agora ele morreu. E o que ficou foi a família. E a família agora precisa também ser cuidada, porque estar em luto é uma questão, é um processo que também precisa ser trabalhado. Claro. Então, é cultural, países muito avançados, países com 4, 5 visões diferentes do que é morrer, e morte é um fator cultural. E o cuidado paliativo, ele tem que trabalhar muito em países, principalmente da América Latina, isso.
Agora, se você partir um pouquinho para a Argentina, por exemplo, já tem programas muito estruturados. E se você for aqui no Brasil, já tem o HC, como os profissionais que estão aqui, já se representa muito bem na questão do cuidado paliativo. Você tem prefeituras do interior, como a Prefeitura Municipal de Barueri, que já começou a trabalhar com isso. E você tem, na rede privada, lugares que trabalham com muita tranquilidade com isso. Agora, para trabalhar com essa tranquilidade, existe a necessidade de mudanças de paradigmas. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, não somente sobre as mudanças de paradigmas, mas qual a estrutura necessária para esse tipo de atendimento? Que tipo de equipe também deve ser formada para atender pacientes e familiares? E se há, claro, a procura de médicos para essa especialidade. A gente volta já já. Voltamos com a discussão, hoje falando do projeto da deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que cria uma rede de cuidados paliativos na rede pública de saúde do estado de São Paulo. Eu deixei aqui uma pergunta, doutor Douglas, sobre a estrutura necessária para esse tipo de atendimento. Que equipamentos são necessários para isso? No nosso projeto, né, nós acreditamos, e isso já existe em outros países, a gente quer fazer algo que realmente seja funcional. Nós acreditamos que os cuidados paliativos devem abranger realmente desde a rede básica, atenção básica, um sistema de atendimento ambulatorial, um sistema de atendimento intra-hospitalar e também um sistema de atendimento domiciliar. Fechando todas as linhas de cuidado, né, para que esse paciente ele possa percorrer com segurança as diferentes camadas do sistema nosso de saúde. Então, na nossa proposta seria criar ambulatórios especializados multidisciplinares, né, que o paciente e sua família possam ser atendidos não só pelo médico, mas também pelo psicólogo, pelo enfermeiro e, enfim, os outros profissionais de saúde. Esses ambulatórios também que tenham um segmento de ambulatório de luto, né, que nós achamos que uma boa parte das pessoas que falecem tem um luto complicado, então, a sua família, então, para que deva ser dada uma atenção. No HC já existe esse ambulatório de luto, depois a Dani pode falar. O sistema de atendimento intra-hospitalar, e aí esse sistema consta equipes de interconsulta, para que possam percorrer os hospitais de acordo com a solicitação dos colegas, né, para atender esses pacientes no seu próprio leito. Leitos próprios de cuidados paliativos, nós entendemos como leitos de enfermaria, e leitos da modalidade hóspice, que é uma atenção especial com mais humanização para que as pessoas sejam atendidas corretamente num período mais próximo do final da sua vida. E o atendimento domiciliar, que hoje já existe o programa Melhor em Casa e tem algumas iniciativas, né, o programa do Ministério da Saúde, já existem algumas iniciativas de atendimento especializado na casa do paciente mesmo. E é ele que opta, ele e a família? Esse atendimento é oferecido quando existem essas condições, realmente é discutido com a família. A equipe toda de cuidados paliativos é discutido com a família e muitas pessoas optam por estar em casa com sua família nesse momento. Doutora Daniela, eu vi uma matéria muito interessante, já que a senhora trata da questão emocional, né, da questão psicológica, sobre ambientes, que muitas vezes você tem até que readequar o ambiente para que se tenha também um resultado positivo quando se fala em cuidados paliativos, ou seja, cores, né, as instalações hospitalares, por isso que muitas vezes é defendido o fim da vida em casa, né, porque você é um ambiente conhecido, mas isso influencia também positivamente nessa questão? Olha, a gente acredita que o que influencia mais é o ambiente em si que você descreve, de cores, do local em si, mais aconchegante. Acredito que a influência seria maior estar ou não com as pessoas que você ama. Então, se você está num ambiente bonito do hospital, né? Um hospital com todo o aparato que se deveria ter, mas você não tem acesso ao seu neto, por exemplo, para te visitar, às vezes até trazer o seu cachorro que você gostaria de ver antes de morrer,
trazer alguém que você queira, estar muito próximo dessa pessoa e não ter esse acesso, eu penso que isso seja muito mais nocivo, né, do que um ambiente bonito e aconchegante. Agora, por exemplo, alguns pacientes que têm essa noção, alguns já não têm o poder de discernimento. A gente sabe que determinadas doenças tiram isso do paciente. Mas o paciente lúcido, vamos falar assim, o consciente, dentro dessa realidade e dessa certeza da morte, ele pode se recusar a fazer determinado tratamento? Por exemplo, uma quimioterapia, ele sabe que vai morrer e fala assim, olha, eu não quero mais fazer a quimioterapia, eu não quero mais tomar determinado tipo de medicamento. Ele tem essa opção, e como é que vocês, da rede de cuidados paliativos, tratam isso com a rede técnica, ou seja, com os médicos que cuidam desse paciente? Bom, a gente, o princípio parte da informação. Então, nós precisamos dar todas as informações necessárias para que ele saiba os benefícios e os malefícios que aquele procedimento vai trazer para ele. Porque pode ser que uma quimioterapia, naquele momento, vai fazer com que ele faleça mais rápido, ao invés de trazer uma qualidade de vida, que é o que a gente preconiza nos cuidados paliativos. Então, a gente dá todas as informações, né? Tanto as boas quanto as ruins, claro que de um modo que tem uma técnica específica, né, para que isso aconteça, para a gente não ser também agressivo, mas para que ele possa ter subsídios de dizer quero ou não quero, né? E aí sim ele pode dizer não, eu não quero. Porque tem casos também, por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas no leito de morte têm um filho que mora longe, né? Sim. E que ele quer ver esse filho antes de morrer, então tem uma distância. Então, muitas vezes, esse tipo de cuidado dá até essa oportunidade. Esse tempo. Esse tempo para ele ter, vamos dizer assim, o reencontro com os entes queridos. Se for o desejo dele, né, a gente pode sim manter esse tratamento por mais um tempo para que ele possa rever esse ente querido que vai chegar. Agora, deputada, a minha questão é o seguinte, a rede pública tem condições de criar esse tipo de atendimento? Será que tem visitado hospitais, unidades básicas de saúde em vários municípios paulistas? Acredita que há essa viabilidade? Bom, eu acredito que existem 3 coisas. Primeiro, uma mudança cultural. Segundo, existe a urgência urgentíssima de preparar profissionais para lidar com morte. Existe uma disciplina disso hoje? Não, ainda não. E esse é o projeto complementar que vai de encontro aos órgãos formadores, onde eles vão precisar falar, sim, da finitude do ser. Vão precisar falar, sim, o que é morte com dignidade. E vão ter que ter pessoas preparadas ou não. E a pessoa pode dizer, eu não estou preparado para cuidar de morte, e esta pessoa também tem o direito de não falar de morte, sair desse esquema. Porém, ela saindo desse esquema, ela já não dificulta aquilo que poderia ser um esclarecimento mais tranquilo. Ele deixa essa oportunidade para quem trata melhor dessa situação da finitude, do fim do morrer. E o órgão público, ele não tem condição de fazer isso se ele não quiser. Por quê? Se você se empenhar, se você trouxer a realidade de que você deixar a pessoa ter a escolha entre viver dignamente e morrer dignamente e poder ou não fazer um tratamento, muito do dinheiro que hoje se investe para manter as famílias presas a uma pessoa que somente respira pode ser dado para em benefício dessa população. Se você entender, por exemplo, um exemplo, em 2006 morreu pelo DataSUS 1 milhão de pessoas. Desse 1 milhão de pessoas, 700 mil tinham doenças crônicas. Poderiam ter dessas 700 mil, muito provavelmente, algumas ficaram entubadas por meses, ficaram com medicações de alta complexidade por meses. A família, se estava dentro de um processo privado, empobreceu e não teve o retorno da pessoa com dignidade. E se ela estava no serviço público, ela também empobreceu, porque ela ficou na tensão de quando ele volta à vida. Ainda assim, ele quer saber quando volta à vida. Quer dizer, é uma falsa crença, né?
É uma falsa crença ou uma falsa esperança. Agora, deputada, a senhora abordando dessa forma, vamos cutucar um pouquinho, né? Quando a gente fala da questão do entubar, nós somos muito egoístas, né? Eu tenho plena noção disso. Eu tive uma história triste na minha família com meu pai, com 40 anos com câncer, e descobriu no momento já, né? O médico deu 6 meses de vida a ele viveu 4 anos e meio, sofrendo, né? Lutando contra a doença, sabendo que iria morrer, mas lutava e, ao mesmo tempo, a minha mãe, jovem, com 30 anos, queria isso também. Tanto que, quando ela perdeu, ela não estava preparada. Sofreu mais de 1 ano a questão do óbito. Então, nós somos muito egoístas. Quando a deputada fala nessa questão de ser mais econômico, vamos dizer assim, a gente tem falta a cultura da prevenção e falta essa cultura também para a gente sobre o tempo que essa pessoa passa numa UTI, entubado, sem estar vivendo mais, né? Muitas vezes ele já está morto, né? Ele já foi embora. Não se pode confundir esse tipo de atendimento. Vamos entrar na questão da eutanásia. A pessoa pode falar assim, é como se falasse assim, olha, vamos deixar essa pessoa morrer rápido, porque já não tem mais chances. Como é que a gente separa nessa linha tênue, né, para os outros de cuidado paliativo com eutanásia? A gente tem bastante tranquilidade em falar de eutanásia, né? Infelizmente, às vezes, os meios de comunicação colocam uma confusão entre cuidados paliativos com a eutanásia, né? Os esforços que você faz em função de resolver o sofrimento de uma pessoa, do alívio do sofrimento dessa pessoa, buscando a busca desse alívio, esses esforços, e deixar de fazer terapias que não têm finalidade alguma, tanto para recuperar a vida, quanto para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas com doenças irreversíveis. Esse é o cenário. Quais os tipos de doenças mais comuns? Eu citei um câncer, né? Porque em muitos casos a gente sabe dessa não possibilidade de vida, mas quais são os outros tipos de doenças comuns assim que vocês tratam? As doenças mais comuns, então a gente tem aí, além das neoplasias, dos cânceres, né? A gente tem as demências, no caso a principal demência, a demência de Alzheimer, doença já também bastante divulgada. Temos as grandes sequelas neurológicas, né? O Brasil é um dos países no qual a mortalidade ainda e a morbidade por sequelas de acidente vascular encefálico, o pessoal chama de derrame, AVC, é muito grande, né? Nós temos outras doenças neurodegenerativas, alguns tipos de doença neurodegenerativa também. As falências orgânicas, então hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que são sequelados cardíacos, nós podemos dizer assim, porque além das pessoas que faleceram por doença cardíaca, tem aquela pessoa que fica com a insuficiência cardíaca, né? E essas pessoas também têm uma doença progressiva, doenças pulmonares, enfisema. Então, vários tipos de doenças podem fazer parte desse cenário. Esse é o cenário de fundo, quando a doença irreversível está numa fase muito avançada e eu deixo de fazer tratamentos que nós consideramos que não tem indicação nem clínica e nem indicação de melhora da qualidade de vida e nem de aumento da sobrevida de uma maneira significativa. Isso a gente considera a ortotanásia, isso é muito bem estabelecido, que é os cuidados paliativos. A eutanásia é diferente. Quando eu pratico um esforço em direção ao falecimento da pessoa, e isso pode ser com um cenário, então, de uma doença irreversível, mas eu executo uma ação ou deixo de fazer alguma coisa para que essa pessoa faleça. Então, eu não estava buscando o alívio, estava buscando o falecimento. Isso no Brasil é ilegal, é o artigo 121, é um homicídio, né? Entra no artigo como homicídio, pode ser um ato comissivo ou omissivo em direção à morte. Muito diferente dos cuidados paliativos, né? E nós temos extrema tranquilidade de tratar desse tema. Agora, doutora Daniela, e a questão religiosa? Porque a gente sabe, né? Existem aquelas pessoas que falam, não, o milagre, né? Acreditam em milagres, têm uma fé, isso é muito bom, ninguém está questionando isso, mas onde entra a religião nisso tudo? Bom, basicamente na nossa avaliação a gente já pergunta qual é a religião daquele paciente, daquela família, para a gente poder entender onde a gente pode entrar de algum jeito e aonde a gente pode, até onde a gente pode ir, porque cada um vai crer se tem vida após a morte, se não tem. Então a gente até estuda um pouco disso para entender, né, onde é que a gente entra.
Quando entra a questão do milagre, para nós, eu penso que é algo tranquilo. Por quê? A gente lida com as informações e a gente sempre diz para a família e para o paciente, nós não estamos aqui para tirar a fé de vocês, claro, mas nós também não podemos mentir e nem omitir informações em decorrência da sua fé. Agora, doutora Daniela, como é que fica quando o caso é com uma criança? A gente sabe quando a pessoa é idosa, a lei natural da vida é que as pessoas morram com a idade, né? A gente espera que nossos pais enterrem nossos avós, nós enterremos nossos pais, mas muitas vezes é um processo inverso, né? São os avós que enterram os pais que enterram os filhos. Isso. Como é que é a abordagem com criança? Ela é diferente? Tem alguma coisa diferente? Ou ela é feita da mesma forma? A abordagem que você diz com a família. Do paciente quando é uma criança que está no início da vida. Lidar com a morte nesse início da vida é pior ainda, é mais difícil ainda. É mais difícil, sim, mas a abordagem não muda, né? Porque a gente também parte do princípio da informação e os pais precisam saber realmente o que é que está acontecendo com os seus filhos, né? Agora, o que mais dificulta, né, é o tipo de ligação que esse pai tem com o filho, né? O vínculo afetivo depositado naquela criança, as expectativas depositadas na vida daquela criança. Então, isso é o que mais chama a nossa atenção, né? Então, é disso que a gente vai cuidar. Porque essas expectativas é que vão fazer com que eles sofram mais ou sofram menos em decorrência do falecimento que vai acontecer. Então, basicamente, a linha de trabalho que a gente tem é a mesma, só que a gente vai ter que observar um pouquinho mais que tipo de vínculo e que tipo de expectativas foram depositadas ali naquele ser, para a gente poder cuidar melhor. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, é o nosso último bloco, eu quero saber sobre os cuidados com a família, né? Como é que é tratada essa família depois que morre esse ente querido e também da questão dos limites do paciente e das vontades, né? Até que ponto é possível você fazer a vontade de um paciente no leito de morte? A gente volta já já. Voltamos com a discussão hoje falando sobre o projeto da deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que cria a rede de cuidados paliativos na rede pública de saúde do Estado de São Paulo. Eu deixei algumas perguntas, mas antes eu queria abordar a deputada Sara Munhoz sobre a questão da informação. É interessante, eu falando do assunto, eu me conscientizo mais. Antes de fazer o programa, eu tinha uma certa resistência porque é difícil falar de morte. Mas você conversando com especialistas, vendo o que acontece, a gente consegue ter uma certa consciência dessa necessidade. Ou seja, falta informação, como levar essa informação a pessoas que, de certa forma, pensam como eu, ou pensavam como eu? Então, eu acredito que a cada dia que você vai para a rua, ou que você assiste um programa como esse, você se transforma uma pessoa menos ignorante. Por quê? Não é ignorante no sentido de ser turrão e etc. e tal. É ignorar a informação. A partir do momento que você enxerga todo um processo, então você não está enxergando só a morte, você está enxergando um processo aonde houve falência do ser, do meu corpo, das minhas possibilidades de vida, e eu estou sofrendo. E você dá uma qualidade, você dá um apoio, você suporta não só o doente, mas a família e as pessoas que o cercam. Essas pessoas conseguem triangular de uma certa forma que tem horas, eu vou te dizer uma coisa, eu como enfermeira já teve uma situação que eu suportei tão bem a família que quando a criança morreu, eu comecei a chorar. E aí a mãe chegou, me abraçou e falou assim, não, Sara, era assim mesmo, você mesmo me disse que a morte era o final da vida. Não chora, Sara. Porque você se envolve emocionalmente. Para eles também deve ser muito difícil. Mas então... Porque no momento eles têm certeza que aquilo vai acontecer. E você tem que estar preparado, não somente a família, mas o profissional Mas eu era também. uma dessas que conseguia triangular a morte, mas não conseguia viver com luto. E foi aí que eu fui me inteirando desses assuntos e aprofundando
De forma que hoje, e isso aconteceu comigo não há muito tempo, meu pai foi fazer um exame de cateterismo, teve um choque pela droga e entrou em coma. E o médico falou assim, o que fazer? Eu falei assim, deixar ele viver o quanto ele puder viver. Ele ficou em coma 7 dias e faleceu. E aí a minha mãe falou assim, nós matamos ele? Eu falei, não. Deus deu uma data, deu um tempo, ele cumpriu a missão dele aqui e ele se foi. E é nisso que nós acreditamos, que se você der um suporte à pessoa, ela vai, inclusive, ter condições de cumprir a finalidade a que veio. Portanto, a morte não é castigo. A morte é simplesmente a terminalidade do ser e ela vem como tudo. A gestação, a geração, a criação, o crescimento, a falência, o declínio e o término. E esse término tem que ser tranquilo. Eu sempre digo que a gente tem um livrinho, né? Só Deus conhece o nosso livrinho, da nossa data de nascimento até a nossa data da morte, né? Acho que eu acredito nisso, acho que nossa vida está traçada já. Na questão do familiar, como é que é feito isso após a morte? Como é que é feita essa abordagem com o familiar para viver esse momento? Eu vi um caso de uma senhora, perdeu o marido, ela ficou casada com ele 60 anos. Uhum. A gente imagina o luto da minha mãe durou mais de 40 anos. Uhum. E eu tenho certeza disso, porque todo aniversário de morte do meu pai, ela chorava, pegava fotografia, lia cartas. Ela voltava para o luto. Ela voltava para o luto. Uhum. Então, durou mais de 40 anos. Eu a proibi de fazer isso. Eu falei, olha, se você fizer isso, eu não vou aceitar mais. Quer dizer, você acha que proibiu, né? Você acha que não, eu joguei fora tudo que tinha, que ela podia ler. Não, ela com certeza ainda lembra, mas ela não me fala, né? Ah, sim. Como é que é tratar isso? Porque tem gente que gosta do luto. Bom, a gente faz uma avaliação inicial com a família, né, dos pacientes que são acompanhados, e aí a gente percebe alguns indícios que podem vir a desencadear um luto complicado posteriormente. E aí, dentro desses indícios, a gente os convida para vir para o ambulatório de luto, e aí a gente cuida desses familiares, enfim, com psicoterapia individual, né, ou em grupo. Então, a gente tem um grupo de luto, né, para as pessoas virem e falar sobre as suas experiências de perda. E isso é muito interessante porque eles conseguem entender o quanto um luto de um pode auxiliar no benefício para o luto do outro. Olha que interessante. É muito interessante essa troca, né, de experiência. E o atendimento individual, em alguns casos, é feito também. E a gente tem tido uma boa resposta, né, em relação a esse tratamento. Basicamente é assim que funciona o ambulatório. E tem um prazo? Não existe. Tem a alta do luto, né? Tem isso. Existe, claro, né? Porque a gente pessoa não pode... ou o profissional decide isso? Então, quem decide é o processo, né? Porque, basicamente, tem pessoas que vão ficar enlutadas por 6 meses, outras por 1 ano, como a sua mãe por 40. E cada um vai ter o seu tempo, né, para viver a sua perda. Então, a gente não pode estipular um prazo. Entendi. Mas o processo vai dizendo que a pessoa está conseguindo retomar a sua vida, conseguindo voltar, né, a sua atenção para outras coisas, para outras pessoas, conseguindo dormir melhor, se alimentar melhor. Então, a gente percebe pelos sintomas que a pessoa já está apta para poder voltar para o mundo novamente sem ter a nossa ajuda. Né? Basicamente, a alta se faz nesse sentido. Quais são os pontos principais quando a gente fala nesse tratamento, Dr. Douglas? O que é importante frisar nessa questão? A primeira questão é que nós temos que entender que nós também somos a favor do uso de todas as tecnologias médicas disponíveis. Somos muito felizes por essa evolução da medicina. E nós também utilizamos essas tecnologias, né, quando elas têm a finalidade dela justificada. Então, a primeira coisa que deve ser esclarecida é isso. A segunda questão é dizer que é uma forma de cuidar muito especial, né, pessoas que decidem por essa especialidade
têm normalmente uma visão diferente do viver, do morrer, e querem que as pessoas que são cuidadas por elas também possam passar por essas fases de maneira adequada. Então, nós também, uma especialidade muito bem estruturada, muito bem fundamentada também na literatura e moderna, por que não dizer uma especialidade extremamente moderna, em que países modernos já utilizam com bastante sucesso. E esse processo todo envolve o cuidado físico, o cuidado mental, o cuidado familiar, social, né? Muitas vezes o apoio não só aos familiares, mas às pessoas queridas desse paciente, né? Tentar realizar essas vontades do paciente ao máximo que você conseguir, e é possível fazer muito isso, coisas que muitas vezes na instituição hospitalar é mais difícil fazer, mas quando se cria unidades como hóspices, né? Você tem uma liberdade muito grande e é muito bonito de ver esse tipo de tratamento. E a gente também não é uma especialidade só da fase final. Entendi. É uma especialidade que também dá bastante alta, que também tem bastante gente em acompanhamento nos nossos ambulatórios e nós estamos com um índice de satisfação muito bom. Agora, doutor Douglas, tem algum caso interessante de vontade? Eu vi aqui um paciente que teve vontade de comer macarronada. Ele não podia pela dieta, parece que ele tinha um câncer de estômago, alguma coisa assim. E ele teve vontade de comer macarronada e, claro, foi atendido. Teve algum pedido inusitado? Tem algumas situações assim? Lá no Hospital das Clínicas, hoje nós já estamos completando quase 3.000 pacientes, né? Então tem bastante caso inusitado. Eu cheguei à conclusão que o maior pedido que tem lá, eu não sei porquê, se um dia você souber, você me conta, é água com gás. Né? O pessoal pede muito água com gás. Água com gás. Sim, gostaria de beber água, mas com gás. Então a lanchonete já conhece a gente, buscar água com gás para os pacientes, né, e levar. E tem alguns pacientes nossos que vão para o hospice, isso já aconteceu em mais de um caso, né? E os colegas nossos do hospice mandam as fotos para a gente, os pacientes recebendo seus animais de estimação. Hoje em dia está muito comum, né? Então eles são recebidos no jardim e algumas vezes com quarto privativo eles recebem o animal e é bem interessante. A doutora Daniela deve ter algum caso aí que ela está... Não, esse da água com gás foi o que mais me marcou. Por isso que ele citou que a gente fez um acompanhamento do mesmo paciente e foi logo que eu entrei no grupo. E foi, assim, muito bacana, porque era um lugar do Hospital das Clínicas que é muito difícil o acesso para tudo. É uma UTI, a UTI mais difícil do hospital inteiro. E aí esse paciente veio com esse pedido, né? E ele estava em dias finais de vida mesmo, né? E aí a gente olhou um para a cara do outro e falou, e agora? A gente busca ou não busca água? Aí a gente falou, vamos buscar. Claro. Então, assim, difícil Depois foi. Depois desses foram vários. E aí a gente vieram outros, água né? com gás? Eu vou começar a tomar água Pode com ser gás. o frescor, né? O que é? Posso dizer que eu penso? Eu imagino o seguinte, toda vez que a gente toma água com gás, a gente arrota. Então deve ser alguma coisa que está entalada aqui. Pode ser. E aí o cara toma água com gás e faz assim... Ai, que alívio. Ou a sensação de alívio. O frescor, né? Mas ele disse que era uma coisa que ele gostava muito e que fazia muito tempo que ele não tomava. E a gente entrar com a garrafa de água, tentar dissuadir a enfermagem de que a gente podia dar água, de que era uma coisa benéfica para ele. E todo aquele contexto, assim, para mim foi... E ver o sorriso dele depois de tomar a água... É que para nós foi o mais maravilhoso. Assim. Olha que interessante, até há resistência de profissionais, né? Eu quero dizer que, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada um dos convidados para as considerações finais. Eu li alguns casos, eu acho que as pessoas que têm essa realidade hoje em família, busquem informações, procurem na internet cuidados paliativos. Existem casos interessantes, como eu disse, dessa senhora que perdeu o companheiro de 60 anos, e que teve, né, e que aborda essa questão de uma forma muito interessante, falando que ele morreu com amor, cuidado, sem sofrimento, que eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E
buscar essas informações e também especialistas. Hoje existem hospitais que fazem esse tipo de tratamento. Doutora Daniela, muito obrigada. O seu recado rapidinho aí, final. Obrigada a você. Eu gostaria de apenas sinalizar o quanto é importante, né, a gente abordar esse tema nos dias atuais e ver o sorriso dessas pessoas, né, que morrem com esse cuidado. Para nós é algo que não tem preço, né? E se a gente puder, né, dar a entender que isso é uma causa para todos, que todos podem ter isso, para nós já vai ser o suficiente. Quero agradecer também ao Dr. Douglas. É a morte com dignidade, né, doutor? Para mim foi um grande prazer participar dessa entrevista. Parabenizar vocês todos pela grande atitude, parabenizar a deputada. E convidar vocês todos, nós hoje já temos uma grande rede aí pela internet de segmento dos nossos movimentos de expansão dos cuidados paliativos, as nossas páginas do Hospital das Clínicas, tanto na página do Hospital das Clínicas quanto nas redes sociais, e acompanhar, porque tenho certeza que vai ser um grande crescimento para a nossa medicina e para a nossa saúde. Se você tem dúvidas, pergunte. Acho que é mais fácil, né? Deputada, como é que está o projeto? Acho que é o principal. O projeto está encaminhando, está no trâmite da casa. Óbvio que está causando estranheza em alguns, medos em outros, mas para isso nós estamos criando audiências públicas, onde nós vamos trazer pessoas que vivem isso, viveram isso e que trabalham com isso para esclarecer. Então, se você se interessou por esse assunto, entre no site da Alesp e dê uma olhadinha lá, audiência pública. E nós vamos deixar data, horário e as pessoas que são legais para tratar desse assunto. Você não vai mais ter medo da morte. Você vai achar que a morte é simplesmente a finitude do ser. Eu quero mais uma vez agradecer a doutora Daniela, doutor Douglas, deputada Sara Munhoz. Quero agradecer a você, disponibilizando aí o nosso endereço eletrônico, tvassembleia@l.sp.gov.br. E o Em Discussão vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.